Tierno Bocard, etnólogo malinês, definiu a escrita como uma espécie de fotografia do saber, mas não o saber em si, o que significa dizer que a escrita não é a única forma de se registrar conhecimentos. Quando levamos isso para a história do povo afro-brasileiro, que foi, durante muitos anos, excluída dos livros de história, podemos entender que a oralidade foi essencial para a preservação dos conhecimentos dos nossos ancestrais. Que bonito isso, Hermane. Tem muita gente que desvaloriza o poder da oralidade, a chamada conversa de baú, como se falava há algumas décadas. Mas a verdade é que foi a partir dela que a cultura afro-brasileira se manteve viva. Olha, eu concordo, viu, Arielle? Nesse episódio, inclusive, nós vamos falar exatamente sobre isso. A oralidade como peça de valorização da cultura negra no Brasil. E o samba, por exemplo, tem tudo a ver com isso, viu, Arielle? Muito louco. Bora nessa? Olá, eu sou Sabrina, faço parte aqui da equipe do Essa Geração e vou conduzir uma conversa sobre samba e oralidade com Maitê Freitas. Oi, Sabrina. Oi, Elber. Oi, ouvintes. Muito prazer estar aqui. A Maitê é cofundadora do coletivo de pesquisadoras negras acadêmicas do samba, é mãe, jornalista, ensaísta e gestora cultural. Também é mestre em estudos culturais e doutoranda em mudança social e participação política pela USP. Ela é idealizadora da plataforma Samba Sampa e coordenadora executiva da editora Oralituras. E além da Maitê, a gente também está contando com a participação do Elber. Prazer, Elber. Olá, é um prazer estar nessa conversa aqui com a Sabrina, com a Maitê. Sou o Elber, faço parte também da equipe do Essa Geração, empolgado para essa conversa. Então, vamos falar sobre samba e oralidade. Para começar, Maitê, eu queria saber qual é a importância da oralidade para a preservação da cultura africana no Brasil, principalmente aqui em São Paulo. Olha, pergunta cabeçuda, né? Logo de manhã. Bom, eu vou tentar responder dividindo a pergunta, que é uma pergunta densa, né? Ela exige um pensamento complexo, bem articulado. Eu acho que, primeiro, a oralidade, ela é um princípio de existência, né? Então, acho que quando a gente pensa na importância do verbo, da voz e disso tudo articulado em seres humanos, a gente está falando de existir. E aí, num segundo momento, né, com o processo de escravização, a gente vai ter a resistência. Então, se pensar em Exu, né, a boca que tudo come, é aquele que diz, é aquele que é o mensageiro, é quem vai contar, né, para os orixás o que acontece, é quem conta para nós humanos o que acontece. Então, acho que a oralidade é esse primeiro princípio de vida, né, do existir. Pensando no processo de resistência, eu acredito que a oralidade é a primeira manifestação que a gente vai ter, né, no processo de escravização, nesse movimento diaspórico de vir para as Américas, né, desse sequestro, desse rapto que a escravidão provoca. Ela vai ser a primeira manifestação que a gente vai ter concreta de construir outros tipos de subjetividades, né? Então eu imagino que as histórias que eram contadas, as estratégias que eram criadas naquele processo durante a escravidão, só foi possível a gente construir uma luta por liberdade e tá aqui hoje porque teve muito processo oral acontecendo, né? E aí processo oral, também processo escrito, porque a cultura africana, os povos africanos não são só baseados em oralidade, né? Eles são povos grafados, e eu acho que a oralidade ela foi esse primeiro movimento e segue sendo esse nosso primeiro movimento de construção de mundo, né? De construir subjetividade. Então a gente acredita que a gente é bonita, que a gente é feia, porque nos dizem isso. A oralidade nos informa quem somos, né? A experiência do oral informa. Então, acho que nesse movimento de resistência dos povos negros, das comunidades negras, a oralidade ela é a base de tudo. É por onde a gente vai se organizar, né? Por onde a gente vai pensar. É o que vai construir, inclusive, aquilo que a gente pensa. E não acho que não é só uma coisa centrada. É difícil pensar isso tão recortado para São Paulo. Acho que quando a gente pensa a experiência negra na diáspora, a gente está pensando numa experiência que ela é baseada, sobretudo, em oralidade, né? Em se contar, em se informar, em se narrar. Certo. E você, Elber, o que você pensa sobre? Eu acho, igual a Maitê trouxe, a oralidade como uma tecnologia de sobrevivência, o quão isso nos dá poder ou nos enfraquece, como ela disse também, através da oralidade, que é uma coisa que a gente não pensa como uma tecnologia que a gente só vai fazendo, só vai reproduzindo isso e
Quando a gente organiza e faz essa estratégia de como usar a oralidade realmente como uma forma de arma de poder, tudo, que a gente realmente consegue fazer mudanças através dessa coisa natural que é o nosso falar, né? O que a gente repassa. Identificar algo que é natural para nós, que é tão cotidiano, e utilizar como uma ferramenta de manter tudo que já foi criado e abrir portas para que as juventudes venham e possam mostrar aqui estão, é muito importante, realmente. Oi pessoal, aqui quem fala é Caio Santos. Quem tá ouvindo o podcast já conhece a minha voz de outras temporadas, e hoje eu tô voltando para falar com vocês um pouco sobre oralidade e sobre as inspirações para o meu trabalho no podcast Raízes. Bom, as duas principais inspirações para o podcast foram meu avô materno, Sebastião, e a minha avó paterna, Marina. Eu sempre achei muito interessante ver como a trajetória deles era muito rica de detalhes e cheia de fatores que conversavam com a construção social do Brasil. E aí depois, durante a produção, fui percebendo que falar de família é também uma grande ponte para a gente discutir temas relevantes para nós mesmo como sociedade. Então a ideia sempre foi partir do micro, do privado, do individual, da minha família, para ir ampliando para a sociedade como um todo, com os temas, né, que circulam essas histórias, mas também com muito sentimento e muita subjetividade. A oralidade ela entra como um recurso, né, que vem dessa tradição tanto familiar quanto do povo não branco no Brasil. Não é uma coisa exclusiva da minha família. É uma coisa que vem, né, dessas famílias racializadas que não tinham contatos, recursos, né, de registros históricos das origens e etc. E aí em Raízes eu resolvi usar as histórias contadas no boca a boca da família para buscar o meu antepassado mais antigo, a partir dessa lógica de o que é possível encontrar. E aí foi o meu bisavô, Luiz. E aí a partir dele a gente conta e destrincha outras trajetórias, algumas com mais apoio de documentos e coisas mais institucionais, mas sempre prezando por essa oralidade, né? A contação de história e, como eu já tinha dito, a subjetividade. Valeu, galera. Beijo pra vocês. Contem comigo. Oi, voltamos! A tradição oral começou a criar raízes no Brasil através da chegada de africanos durante a era colonial. Algumas dessas pessoas trouxeram consigo a responsabilidade de passarem as histórias e conhecimentos de seus povos adiante, possibilitando também a conservação de relatos históricos que resistiram através do tempo. Toda essa assimilação da palavra como forma de preservação de costumes de uma cultura criou fortes raízes no território brasileiro. Pode pá. Mas é uma pena que a influência da tradição europeia, que é escrita, se coloca como única forma de manutenção dos conhecimentos e criou aqui no país o pensamento de que a oralidade não é um método válido. Mas a realidade é que a oralidade também é um modo de vida, um jeito de fazer cultura a partir do diálogo. É um processo de resistência, né? Total, concordo contigo, Arielle. Muitos dos produtos culturais que consumimos atualmente surgiram a partir desse movimento. O samba, por exemplo. Real, porque o samba que nasceu das comunidades afro-brasileiras, tanto do Rio de Janeiro quanto da Bahia, no começo do século XX, tem uma forte influência da musicalidade do candomblé, uma religião construída também sobre a influência da tradição africana oral. Verdade, tem tudo a ver. Dá pra perceber essa ligação com os instrumentos musicais do samba, como o agogó, por exemplo. É por isso que esse gênero musical possui em sua estrutura a facilidade de falar com o povo sobre suas vivências, origens e raízes, apoiando-se no que foi passado através das gerações para criar sua própria linguagem. Eu vejo o samba também como um dos meios de conservar a cultura africana no Brasil, como em São Paulo, pois tem sua origem o samba, um gênero musical angolano. Tem tudo a ver com o conceito de quilombismo, né? Uma visão que o grande Abdias do Nascimento, escritor, filósofo, artista e político brasileiro, traz para definir uma forma de mecanismos de resistência cultural e da coletividade afro-brasileira. Fica com a gente porque no próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre essas questões, inclusive como o samba é um veículo de transformação social. Vem com a gente nessa! Bom, Maitê, para seguir aqui com a nossa conversa, eu queria saber como o samba é capaz de construir uma cadeia coletiva de organização cultural e comunitária nas periferias de São Paulo, pensando também nesse conceito da juventude, já que a gente está falando dessa geração.
Eu achei curiosa essa pergunta, né? Porque a gente tem um pouco a ideia de que a juventude hoje em dia não consome samba, né? De que a juventude só consome funk, se fosse pensar uma hierarquia, né? Funk, rap... Trap. Agora tem um trap, eu sou gente. Um rap 2.0 e o samba. Eu acho que tem uma beleza no samba. O samba, ele está naquilo que o Milton Santos trabalha um pouco sobre o conceito de praça sonora. Então sempre vai ter um rádio tocando um sambinha, sempre vai ter. Eu acho que tem uma importância para as comunidades, para as periferias, que é também econômica, né? Quando você tem uma roda de samba que acontece ali, naquele bairro, naquele lugar, ela movimenta uma economia. Ou aquela roda de samba, muitas vezes, né? Isso é muito comum. As rodas de samba serem espaços onde vai ter campanhas de assistência social. Então, vão arrecadar roupa, vão arrecadar coberta, vão arrecadar material escolar, vão arrecadar livro, vão arrecadar alimentos. Tem uma beleza no samba, e acho que é isso que me encantou quando eu comecei a fazer o Samba Sampa, que não existe fazer samba sozinho. Ele é coletivo. Você precisa ter ali algumas bases, assim, as bases sonoras de quem vai fazer o batuque, de quem vai fazer a percussão, a harmonia. E aí, isso já de prima já não é sozinho. Acho que o samba, ele convoca e ele evoca esse lugar mais do afeto primordial, assim, sabe? Que é, tamo junto. Eu vou pedir licença, com toda a humildade possível, para citar um trechinho de um samba, que é assim: o samba não levanta mais poeira. Asfalto hoje cobriu o nosso chão. Lembrança eu tenho da saracura. Saudade tenho do nosso cordão. Bexiga hoje é só arranha-céu e não se vê mais a luz da lua. Saudade tenho do nosso cordão. Esse trechinho, ele fala um pouco sobre a gentrificação que aconteceu ali no Bexiga, também em outros ambientes de São Paulo, né? Isso faz a gente pensar que muitos conhecimentos que surgem da oralidade dentro do samba estão ali contidos nas letras, né? Pensando nisso, eu queria que tanto você quanto o Elber também pudessem trazer que letras do samba mostraram para vocês conhecimentos, né? Outros campos de conhecimento. Não, primeiro que o geral do filme nesse samba é visionário, né? Porque ele já tava analisando a mudança na paisagem ali, né? Do Bexiga e da Bela Vista. E quando você olha hoje, você fala, nem o vai-vai tá lá. O verso seguinte ele fala, mas o vai-vai está firme no pedaço, é tradição e o samba continua. Mas o vai-vai não tá mais lá naquele território. Tem uma entrevista da Madrinha Eunice, que foi uma mulher, ela foi a Lorixá. E ela foi quem criou a Lava Pés, né? Que é a primeira escola de samba, o primeiro cordão carnavalesco aqui de São Paulo. E a Lava Pés fica ali na região da Liberdade, do Glicério. A Madrinha Eunice, ela cria a Lava Pés ali no córrego porque tem um rio que passava por ali. Então, para você chegar na escola, você tinha que atravessar aquele córrego, aquele rio. E aí você lavava os pés e ela falou, vamos colocar. Olha que bonito isso, né? Quanta imagem tem uma única palavra, né? E para pisar naquele terreiro sagrado, né? Se pise devagarinho, como Dona Ivone Lara já ensinou, né? E a Madrinha Eunice tem uma entrevista que tá disponível no YouTube. Eu acho que ela deu essa entrevista, sei lá, anos 30. Só vê o áudio, né? E ela fala, assim, que vai chegar trem, que vai chegar coisas na cidade de São Paulo e que isso pode interferir muito nas comunidades. Aí quando eu vi essa entrevista dela, eu falei, gente, que visionária, né? Porque se a gente ouvir hoje, parece que ela tá falando de hoje. E eu acho que existe uma geração de sambistas, né? Não existiu, existe ainda. E existirá sempre, que eles sempre informam o que tá acontecendo e o que vai acontecer e o que precisa acontecer. Falando sobre o trecho de algum samba, o samba tem muito da parte romântica, né? Que às vezes o pessoal olha só para as músicas românticas e tal, mas essas músicas de resistência, de luta, talvez é o que mais deixa o samba vivo e forte. Uma das letras que eu lembro e que quando eu
parei pra prestar atenção assim, eu vi a grandiosidade que é a música Oiá, que não vou lembrar agora quem Danilo é. Cruz. Será? É, exatamente. Isso, essa mesmo. Quando eu ouvi essa letra e parei pra prestar atenção, Oiá, é o canto de lá pedindo pra não sofrer. E todo o resto da letra também, eu pensei assim, caramba, foi aí que eu percebi que o samba era além de só um estilo musical, e aí que eu vi também que era um estilo de vida, o quão complexo que era. Eu pensei em várias músicas aqui tentando captar alguma, e eu lembrei também de Bezerra da Silva, que é esse cara que mostrava a oralidade ali no cotidiano dele e na espontaneidade, na malandragem como que era no real da rua, e fazia poesia através de toda essa naturalidade, essa espontaneidade. Então, sei lá, pegar qualquer música do Bezerra da Silva que faz essa resistência também com reverência, com zoeira e tal, mas que também tinha muito dessa coisa de falar ali pra poder denunciar tudo que estava acontecendo. E extremamente incompreendido, né? Porque aí ele vai ser tido como um sambista bandido, né? Porque ele era um cronista, né? A Alessi, ela se coloca como um cronista. Eu já ouvi ela falar isso algumas vezes, de que ela escreve crônicas, né? E o Bezerra também, e os partidos altos da Jovelina, né? Você fala, tudo isso vai informando o tempo. Acho que tem uma outra, pra encerrar um raciocínio assim, o samba enredo, né? Quando a gente pensa assim, os sambas enredos do Martinho, lá pra Vila Isabel, aqueles sambas bem, né, Valeu Zumbi, aula de história ali, uma aula de história. Ou mesmo um samba mais recente, o samba da Portela, falando da Luísa Marim, né, a partir de um defeito de coro. O que foi, né, este carnaval que provocou, as pessoas foram ler sobre, porque as pessoas não tinham ideia. Tá vendo como é econômico? As pessoas não tinham ideia de que existia um dos maiores, eu tenho pra mim que é um dos maiores romances, né, se for pensar em números de páginas do Brasil, né, foi escrito pela Ana Maria Gonçalves, são mais de 900 páginas, né, um romance, uma epopeia, né, em torno de uma figura que a gente ouve tão pouco. E aí a Portela vai lá e cria imagem, né, cria uma série de significados. Quando a gente pensa a beleza que foi, né, ainda pensando no Carnaval de 2024, a aproximação das escolas de samba com os povos originários, né, Salgueiro. Então, tô referenciando o Rio, porque eu acho que eles, de certo modo, trouxeram esses sambas mais emblemáticos, mas se a gente pensar na beleza que foi o samba do Vai-Vai. Nossa, incrível. Né? Eu sou suspeita pra falar. Do hip-hop, né, e de como que eles foram, assim, nas minúcias, né, de trazer pessoas que são emblemáticas para a história do movimento do hip-hop no Brasil, né, em São Paulo, né, e que lindo que era aquela ala com a Pode Crer, né, trazendo essa referência a Guelé 10, a Solimar. Você fala, cara, olha que beleza isso, olha como é complexo, né? É uma festa, mas é uma festa muito complexa, né? Que envolve muitos saberes, né? Muitas possibilidades também. Então, de como que foi impactante, né? Quando a Mangueira trouxe História pra Ninar Gente Grande, todo mundo falou, como assim, né? Que samba enredo é esse? Quanta potência tem, né, essas palavras bem articuladas, né, uma boa letra com uma boa harmonia e que faz gente, olha, escola de samba é uma das coisas assim que toda vez que eu vou, eu falo, gente, se um dia todas as escolas de samba resolverem ocupar as ruas, acabou. Não vai sobrar nada que não presta. Porque é muito potente. É muito bonito. Ver ali, né, aquela comunidade, aquelas passistas, a ala das passistas sambando, movimentando, e tudo que aquilo representa, tudo que aquilo manifesta na ancestralidade. É muito bonito. Olha nós aí de novo, Coroa de Rei, capítulo 4, Acho que tem várias letras de samba, assim, que a gente poderia ficar citando, mas eu realmente acho que pensar em Bezerra e pensar em Alessi como esses contadores de história, né? E no caso, a Alessi, assim, atravessa gerações, né? Bezerra também, mas acho que a Alessi tem isso mais
atualmente mais presente, assim, né? Então é muito potente. Eu acho que o mais legal é porque são sambistas e são sambas que são sempre cantados, né? Não importa a geração. Quando você tá numa roda de samba que puxa um samba da Jovelina, aquele lá, acabou, gente. Todo mundo sabe cantar, é criança, todo mundo canta. Algum lugar você já ouviu aquele lalaiá, né? E esses contracantos que convoca todo mundo. Isso é muito potente. Isso é muito libertário, muito emancipador. Muito curativo. Eu também acho que o samba ele tem uma engrenagem dentro dele, pensando nesse sistema tão articulado, né? Porque engrena comida, engrena roupa, engrena corpo, engrena voz, engrena história, engrena cura. É um lugar também onde é possível a gente pensar saúde mental, né? Para a nossa população, para a nossa comunidade. E é uma saúde mental que ela é pensada e expressada coletivamente. E que sem as pessoas saberem, estão ali se curando totalmente. Exatamente. Você falando ali do Bezerra, e eu pensei nesse boicote que é feito nesse poeta. E aí, isso vai pra tudo, até nas escolas de samba, de toda essa parte que você puxou, até chegando nisso nas escolas de samba, o boicote que é feito mesmo de você não entender aquilo ali como uma luta, como uma resistência, é só uma festa que vai acabar e pronto. E não, tá muitas coisas acontecendo ali, muitas importâncias, né? Esse boicote também tem o nome de apropriação cultural, né? Embranquecimento, branquitude. E se engana muito, né? Quem realmente só acredita na forma estética do samba. Não dura muito. Eu acho que há um momento em que a retomada tá sendo feita, sabe? Mas também é isso, dentro, por exemplo, das escolas de samba, eu não sou uma pessoa de escola de samba, né? Mas do que eu vejo, e já vi e ouço, é que há, assim, um movimento de muita resistência, né? Das famílias negras dentro das comunidades, dentro das escolas. E é isso, né? A gente tem que o tempo inteiro estar resistindo porque a gente sabe os fundamentos que tem ali, que envolve afeto, que envolve memória, que envolve apego também, e que a gente não pode deixar isso se deturpar. Maitê, em sua concepção, qual a característica do samba pode ser atribuída ao diálogo que ele tem com jovens? A festa. Festa, a balbúrdia, a farra, em algum lugar a intransigência, né, a insubordinação. Porque samba também é tudo isso, né? Intransigência, insubordinação, ocupação do espaço público. Talvez essas características todas façam com que jovens se sintam com vontade de estar ali, né? De estar junto, né? De estar em bando. Embora, se você talvez perguntar para algum jovem, ele vai falar nada disso. Vamos aproveitar, então, e perguntar pro jovem aqui. Mas você tá achando que jovem é o quê? Tipo, a partir de que idade? Só pra eu entender qual é o recorte de jovem. É que ele é o jovem convidado, então... Jovem convidado. Olha lá. Qual que é a... Faz uma roda de samba. O que me causa, né? Faz. O que te move a... Vou ali para... não pensa, responde a primeira coisa que vem na cabeça. Essa extravasar, assim, eu acho que, sei lá, a semana de trabalho, o que for, você parar ali pra tomar cerveja, ouvir música boa, ver pessoas bonitas, trocar ideia com amigos, as primeiras coisas que vem na cabeça, assim. Mas entrando mais ainda e pensando, sei lá, no que afeta as pessoas, tem tanto esse lado das pessoas que são afetadas pela família, né? Que tem uma família no samba e aí já tem uma estrutura disso, uma base disso. E tem essas pessoas também que são pegas pelo movimento ali da rua que tá acontecendo, né? Então acho que a juventude é pega por esses dois lados do movimento popular que tá acontecendo ali. É uma praça que tem um samba que os mais velhos fazem, mas os mais novos vão lá pra poder beber e fazer festa. Acho que é isso. É onde lava a alma, né? A gente às vezes lava a alma sem saber que tá lavando. Exatamente, na roda de samba, muito isso, né? Que você vai lá, você vai tipo assim, não, eu vou tomar cerveja, pô, ouvir música boa. Mas não, aquilo ali, a letra que tá sendo cantada ali tá te pegando, você não tá nem sabendo, né? Sou sim, tenho muito veneno. Sou neto da madrugada, e afilhado do sereno. Eu sou cobra criada. Eu sou cobra criada. Sou sim, tenho muito veneno. Sou neto da madrugada, e afilhado do sereno. Vagabunda igual. Eu fui uma
vez numa roda de samba, é boa. Eu acho que eles não fazem mais essa roda. E aí, era perto do 23 de abril, né? O dia de Ogum, São Jorge e tal. E aí era uma roda de samba que eles tinham muito... Não era só uma roda de samba, eles eram também uma roda de samba em pesquisadores, assim, então eles pesquisavam muito, né, esse samba tradicional paulista, eles impunham isso muito forte. Então, muito do que eu sei sobre samba de São Paulo, eu aprendi com eles. E aí, eles tinham um terreiro que eles faziam os fundamentos espirituais deles, né? E aí eles levaram nesse dia as curimbas, os tambores, os atabaques para a roda. Então, num dado momento, parou aquele samba e começou a se tocar aquele outro samba. As curimbas começaram... Gente, mas você só viu o povo, os desavisados, tudo meio virando. Aí tinha uma mulher que ela fazia assim, ela começou assim a tremelicar. Aí eu olhei assim e falei, bom, respira aí, querida, vai aí na sua, faz o seu descarrego. Aí ela falava, o que tá acontecendo? Eu falei, só respira, recebe, aceita. E aí você via assim, que, tipo, a mobilização energética que aconteceu ali. Eu pensei, gente, isso aqui é um descarrego coletivo? Eles só trocaram os tambores, né? E eu acho que tem isso, assim, parece que não, mas o que tá acontecendo em outros planos, né? Se a gente pensar num lugar mais metafísico, cara, É que aí você pode ver de uma maneira bem... tipo assim, você pode ver nitidamente ali trocando e todo mundo tipo assim, meu Deus, realmente eu tô. O que tá acontecendo? Isso aqui é um samba, é uma macumba? O que tá acontecendo? É tudo junto, é misturado. Mas isso sempre acontece, por mais que não for com os tambores da religião, tudo, pode ser o pandeiro, ali o surdo, mas é de alguma forma assim, né? Eu vejo que o samba ele tem muito essa possibilidade, essa capacidade de fazer o jovem que tá sempre correndo, ele te chama a atenção primeiro pelo som. E aí, quando você vê, você tá prestando atenção na letra, aprendendo alguma coisa, como a gente citou em relação aos sambas que ensinam, aprendendo alguma coisa e até se autoconhecendo. No final do samba, você foi ali só pra se divertir, pra beber uma cerveja e no final você tá, Tomou distraído. acabei de rever todos os conceitos da minha vida aqui por conta dessa letra. Sem contar aquele momento, né, da dor de amor, aí você lembra, essa parte tem que ser levada em consideração assim, muito, né? Sofre. É um jeito de chorar coletivamente também as dores de amor, de limpar os traumas. Você acaba de saber que estava sofrendo por algo que você nem sabia que sofria. Tem a letra lá do Fundo de Quintal, que é Amor dos Deuses. Queria ser a pele do seu corpo. Vai estar junto com você a todo momento. Eu ficava pensando, meu Deus, que é a pessoa extremamente apaixonada, sem limite, né? Bom, o papo tá muito bom, a conversa tá ótima, mas a gente precisa finalizar. Então, para finalizar, eu queria saber de você se a oralidade ela pode ser considerada um instrumento de transformação social e por quê? Porque ela é ruptura, ela é disruptiva, ela é um lugar onde a gente vai tensionar as narrativas, né? Quem pode contar essa história? Que história eu quero contar? Que história eu quero narrar? Ainda que a gente tenha passado por um processo escrito, né, grafado, seja muito importante, muito necessário, ele não é o fundamental. O fundamental é a gente contar a nossa história. Então, é através da minha voz, né, aquilo que eu digo que também constrói o mundo, questiona o mundo e responde ao mundo. Então, eu acho que é na experiência da oralidade que a gente vai ter as grandes disputas de poder, né? Quem conta a história quando a gente pensa na televisão, né? É ali o que se informa é um grande instrumento, assim, é uma ferramenta que você pode tanto construir novos imaginários, quanto fomentar imaginários de ódio, né? De justificar o nosso genocídio. Então, contando a nossa história, retomando e falando cada vez mais, registrando isso, né? Utilizando as tecnologias que a gente tem hoje, os instrumentos que a gente tem hoje para amplificar, registrar, organizar aquilo que se é dito agora e que vai ser dito e ecoado lá na frente, que a gente consegue construir minimamente a nossa existência e balizar um contraponto, né? Uma narrativa vigente. Então, é só com a oralidade, né? Que a gente consegue... Não só, com ela também, né? Que a gente consegue, com essa experiência, com essa expressão, que a gente consegue construir também um espaço de disputa, né?
E acho que também define muito quem tem o poder ali de ter a oralidade ouvida, né? Ouvida e vista. Então, sei lá, com os meios que tem hoje de internet e todos os acessos, tentar usar isso a nosso favor para usar essa oralidade como algo realmente de transformação, né? Porque, olha só, né? Quando a gente pensa o que está acontecendo hoje no Brasil com esse fundamentalismo religioso, uma das formas que esse fundamentalismo tem se manifestado é fazer o samba de Jesus, o funk para Jesus. Que eles sabem o poder que a palavra tem em construir... E usou a favor E eles usam a favor deles, assim. Então, a gente precisa... Não sei se na mesma medida, mas, assim... A gente precisa estar sempre se contrapondo, né? É sempre uma contranarrativa, né? Uma contraposição que precisa ser feito. E ela é fundamentalmente na palavra que é dita. Né, o que é dito é muito importante. E uma coisa que eu vejo, assim, é que não há experiência poética em vão, sabe? A nossa palavra não pode ser dita em vão. E se alguém vai contar a nossa história, que seja nós mesmos. Se em algum momento alguém vai ouvir a história, que ela tenha sido passada. Que eu seja a fonte. Exatamente. E que a gente se preocupe no modo que a gente está contando, né? Porque é isso, não é em vão e aquilo tem um poder, vai ser ouvido, vai influenciar muita coisa. E que em última esfera quando eu digo, quando eu falo, Exu se manifesta, né? Então, para quem acredita, né? É uma responsabilidade. Bom, Maitê, acabamos aqui esse episódio. Eu quero agradecer muito a sua participação. Quero agradecer também a participação do Elber. Agradecer a Casa Sueli Carneiro por ter cedido o espaço. A conversa foi maravilhosa e muito obrigada mesmo. Mas eu agradeço muito, parabéns, né? Pela 7ª temporada, gente. Ó, eu falei muito de Exu, né? E 7 é o número dele, então... Opa! Que a gente possa... Que seja mais 7. Parabéns à iniciativa de Guelé 10 e todos vocês que estão aqui tão imbuídos, né, e entregues a essa responsabilidade que é organizar aí as nossas memórias, as nossas experiências, seja através da oralidade. É isso, pra mim é um prazer estar aqui no meio dessa conversa também, estar no meio desse registro que... No meio mesmo. No meio mesmo, exatamente. Aqui intermediando esse registro e a gente praticando essa oralidade que a gente falou, né? Da melhor forma possível. É isso. Gratidão. Bom, é isso, gente. Muito obrigada. Bom, quero agradecer também aos ouvintes e até mais. Que papo bacana que tivemos hoje, né? Eu adorei. Além de entendermos melhor sobre a oralidade no Brasil, ainda pudemos refletir sobre o samba, herança da tradição oral africana no território de São Paulo. E aí, o que você achou? Conta pra gente. No próximo episódio, vamos ter uma conversa muito louca sobre as encruzilhadas culturais entre África e Brasil. Mais especificamente falando ali sobre relações entre Angola e Costa do Marfim. Bateu uma curiosidade, né? Então, se prepara pra dar o play. Esse episódio contou com a produção executiva de Alomã Costa, Arielle Tombou, Brijas Project e Nathalie Rocha. Captação por Daniel Ferreira, Elber Alves, Salete Jorge, Lucas Santos e Nathalie Rocha. Trilha sonora, Brisas Project. Edição do episódio por Gleice Lacerda. Logger, Nathalie Rocha. Mídias, Brisas Project, Caio Vinícius, Daniela Campos, Eduarda Campos, Larissa Ed, Lucas Santos e Stephanie Flauzino. Copyright, Maria Irmani e Salete Jorge. Finalização, Caio Santos, da Griot Podcasts. Foi roteirizado por Arielle Tombou, Esther Nascimento, Maria Irmani, Sabrina Almeida. Apoio de pesquisa, Alomã Costa, Caio Vinícius, Esther Nascimento, Larissa Ed, Salete Jorge, Matheus Freitas e Sabrina Almeida. Coordenação, Fernanda Nobre e Natália Carneiro. Também contou com a mediação de Sabrina Almeida. Entrevistada, Maitê Freitas. Participação especial de Elber Alves. Narração,
Arielle Tombou e Maria Irmani. Direção de Larissa Ed e Daniel Ferreira. Realização Fundação Tid Setúbal e Guelé 10, Instituto da Mulher Negra.